Muito bem, estamos de volta com o Boletim Gazeta para trazer o melhor da informação para você que acompanha toda a nossa programação. Como eu havia antecipado, já antes do intervalo, as festas carnavalescas já estão aí batendo às nossas portas, São várias prévias, uma agenda gigantesca, tem o Bloco Pinto da Madrugada, o maior bloco de rua aqui de Alagoas, entre os maiores também do Nordeste, mas o carnaval, lamentavelmente, não é só folia, não é só festa, Infelizmente, tem alguns homens, que acreditam que podem importunar mulheres com a desculpa de estarem embriagados, com a desculpa de que o ambiente é festivo e acabam também extrapolando. Além da alegria, diversão, o respeito, que deveria ser mantido para esses momentos, acabam em algum momento ficando de lado e as mulheres são as principais vítimas, Inclusive, em meio a todo esse período de pré-carnaval e o carnaval propriamente dito, é o momento em que as mulheres ficam tão vulneráveis que costumam andar em grupo para tentar evitar esse assédio dos homens. Mas, infelizmente, a chamada importunação sexual continua sendo um dos maiores e graves crimes também desse período. Para falar sobre isso, a gente convidou a advogada Amanda Montenegro, justamente para fazer também essa abordagem. Doutora Amanda, seja bem-vinda aqui ao Boletim Gazeta. Bom dia. Esse crime da importunação continua sendo um dos mais graves no período carnavalesco? Muito bom dia. Com certeza, porque, na verdade, toda esta festividade faz com que esse crime que, até um tempo atrás, muitas pessoas não davam valor à sua consequência e à sua gravidade, o praticava como se fosse uma brincadeira ou uma atitude besta que não tinha qualquer relevância. Mas, ao contrário disto, até pelo fato desse assunto hoje estar muito em alta, o que é que acontece? Hoje ele já se trata de um crime inafiançável, que cabe, inclusive, prisão em flagrante para aquele que vier a cometer tal ato. A gente está falando do toque, Exatamente. de aproximação, ficar ali se aproveitando da movimentação. Até mesmo de um beijo roubado, que Beijo isso roubado. acontece muito em bloquinhos, naquela micareta, no percurso, daquelas pessoas que gostam de curtir a folia, por exemplo, acompanhando um trio. E aí, esses atos, eles são, sim, puníveis e de forma rigorosa. Como é que a pessoa deve se proteger naquela situação? Aconteceu o fato. É buscar lá uma testemunha, é tentar registrar o momento. O que é que serve como prova para que a importunação fique configurada? Diante dessa situação toda que a gente vem vivenciando, geralmente nesses locais sempre existe policiamento. Então, se o fato aconteceu, imediatamente deve-se avistar a polícia, para que seja comunicado que naquele momento aconteceu aquele fato. Fazer logo o relato lá. Fazer logo o relato. Até porque muitas vezes isso ocorre com uma pessoa desconhecida. Tem alguém que está passando ali de forma muito inesperada, agarrou, beijou, passou a mão. Então, fica até difícil depois a gente fazer um boletim de ocorrência, e conseguir identificar o infrator. Então, o ideal é que aconteceu o fato, procure ali uma polícia próxima, identifique o ato o ato indique a pessoa que cometeu o ato e assim não precisa revidar, não precisa ir para cima. Não, de forma alguma. Não é seguro também Não é fazê-lo. seguro, até porque, na verdade, hoje a gente não conhece quem está do outro lado, E aí uma situação inesperada e até mais grave poderia acontecer. Agora, quando a gente fala de procurar a polícia ainda no local, então é situação de flagrante, propriamente dita, Situação de flagrante. Se o caso aconteceu e poucos minutos depois você consegue relatar o fato para uma autoridade policial, ele deve ser preso em flagrante e o crime não cabe fiança. Aí, doutora Amanda, toda a circunstância da importunação já leva à prisão ou a depender do relato? Não, tocou em parte íntima, tem uma gravidade. Não, foi um beijo à força, é uma gravidade, ou tudo é importunação e já gera prisão? Basta o relato da vítima para que o autor seja preso. Não teve o seu consentimento, já é uma importunação? Não teve o seu consentimento, ele já praticou. Agora, tem um detalhe também, o seguinte, as adolescentes hoje muito altas, às vezes confundem, você não sabe se é adolescente, se já é maior.
Se esse crime for cometido contra um adolescente, existe algum agravante? Com certeza. Existe agravante pelo fato dela ser menor, principalmente se for menor de 14 anos. Já tem né? o ECA, e né? aí existe essa situação de que, mas eu não sabia que ela era menor de idade, pelas características físicas eu fui induzido ao erro. Essas teses, lógico, elas vão ser tratadas durante uma instrução processual criminal, mas ela não afasta de maneira alguma o cometimento do crime. A gente está fazendo essa divulgação aqui até de forma bem antecipada, né? Apesar de que alguns blocos já estão bem próximos de sair, porque os próprios blocos podem fazer esse trabalho de conscientização com os seus participantes para evitar uma situação constrangedora como essa. Porque eu acredito que uma ação policial num bloco vai chamar tanta atenção que reflete negativamente para o próprio bloco, né, doutora? Com certeza. Isso é até uma forma de intimidação, né? E uma forma de educar as pessoas para que elas tomem conhecimento de que a prática desse ato, ela pode gerar consequências, inclusive irreparáveis. Porque ninguém quer passar por um constrangimento desse. Então, é melhor que se evite. E que caso role uma paquera ou alguma coisa nesse sentido, que tente fazer com que seja de forma realmente que ambas as partes desejem e queiram, né, praticar, que seja com consentimento. Há uma desculpa, né, dos homens que cometem esse crime em relação à bebida alcoólica, mas esse fato jamais será levado em conta na defesa. Exatamente. O que vai ser julgado é o ato cometido, né? Exatamente. Não dá para ficar com essa desculpinha de que bebeu e tal, ou que a vítima estava bêbada também, né? Também não. Aí é que está em mais situação de vulnerabilidade, né? Porque essa questão de, a vítima estava bêbada ou ela consentiu, não, só demonstra que ela, naquele momento, ela estava vulnerável e ela não tinha condições alguma de expor qualquer consentimento. É fundamental. Então, você, mulher também, né, nessa tentativa de se proteger, está sempre com algum acompanhante do lado ali, familiar, amigo, para ver se evita esse tipo de situação. Como disse a doutora Amanda, fazer o registro imediato com o policial mais próximo é fundamental, porque, afinal de contas, também é direito seu. O que é que a legislação diz? Se esse processo for à frente, esse inquérito, né, depois for remetido à justiça, se vier uma condenação, dá prisão também, condenação? Com certeza. Inclusive, a condenação ela varia de 1 a 5 anos, vai depender das circunstâncias do fato, e aí vai ser levado em consideração se ele é reincidente, se não é, se já existem outros processos criminais transitados em julgado. Então, são uma série de situações que, como a gente chama, né, na dosimetria da pena, poderá elevar ou diminuir para a pena base. Não é não, né? Tem essa campanha não é nacional. não. Não é não. Se a mulher já falou não, é não. E, consequentemente, a insistência pode resultar também em importunação. E atenção, hein? Essa história de roupa ser sinal não tem nada a ver, não. Eu fico vendo aí algumas conversas em grupo, homens falam, não, mas a roupa dela não tem nada a ver. Mulher vai para a rua como ela achar que deve ir e tem que ser respeitada como tal. A lei não tem essa compensação. Isso não existe na legislação, né, doutora? Não existe. Na verdade, esse é até um entendimento machista, né, que nós tentamos rechaçar de todas as formas. A mulher, ela tem um livre-arbítrio para se vestir como quiser e isso, de maneira nenhuma, permite que o homem utilize como argumento para tocá-la, agarrá-la, beijá-la à força. Então, é um argumento, inclusive, já até ultrapassado. Pois é. Existe questão de gênero, a gente está falando desse assédio, normalmente de homens para mulheres, mas se for uma mulher assediando outra mulher, também tem denúncia da mesma forma. Com certeza. Não há distinção. Homem assediando homem, mesma coisa, a lei garante esse amparo. Então, fundamental isso. É um período, né, que, lamentavelmente, essas ocorrências aumentam. Quase sempre nos blocos, nas avenidas, existem postos policiais, são referências também para você. Mas, como disse a doutora, se está conseguindo encontrar ali alguém que está transitando próximo ao bloco, melhor. E a dica que a gente dá aqui, hein? O bloco fazer campanha com os seus participantes. Ainda antes, quando a pessoa está ali, começando ainda a beber, é bom dar esse aviso para evitar problemas, tá? Independente de idade, mas se for menor, se for adolescente, ainda tem riscos aí com relação ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Queria agradecer a presença da advogada Amanda Montenegro. Obrigada. Caso sério, no pleno século XXI, a gente ainda tem que falar disso, né? Mas, infelizmente,
está aí a lei para fazer a devida correção. Doutora, a palavra final é sua, fica à vontade aí para o alerta final. Nós pedimos, né, a conscientização de todos, pois hoje a gente já vem trazendo essa campanha de que não é não, e nós precisamos ter em mente que qualquer situação desse tipo pode trazer uma consequência irreversível para a vida de qualquer cidadão. Então, não é apenas uma brincadeira, a gente não pode achar que é algo insignificante, pois a legislação está aí para ser cumprida e aquele que praticar o ato, ele será punido com o rigor da lei. Pois é, a folia é na rua, né? Não vai parar na cadeia, senão acaba e você ainda fica com o processo depois para responder, tá? Nós vamos para um rápido intervalo, a doutora Amanda Montenegro poderá voltar em outros momentos para falar desse e outros temas, está sempre colaborando conosco. Daqui a pouco, os bastidores da política. Até já.